aí nas redes sociais, todo mundo está pronto para falar daquilo que é mau, daquilo que é pecado, daquilo que é mentira, mas poucos ou nenhuns são aqueles que sabem depois explicar o que é a verdade. Ora, irmãos, não se combate uma mentira com outra mentira, nem se combate a inteligência com a ignorância, não é? Então temos que saber e conhecer o que é verdadeiro para dizer às pessoas e indicar às pessoas qual é o caminho que ela deve de tomar. Não basta dizer o dízimo está errado. Temos que saber dizer o dízimo está errado. Porquê? Porque é isto. Certo, irmãos? É assim que tem que ser, assim é que é uma testemunha como deve de ser. A respeito do Evangelho, vocês sabem que há muita gente que diz que acredita em Jesus. No entanto, é tudo mentira. Ele não acredita naquilo que Jesus veio fazer. Por exemplo, aqui os nossos companheiros, aqui do lado, dizem que acreditam em Jesus, mas querem guardar a lei. Quem guarda a lei está dizendo que Jesus ainda não veio. Porque está numa velha aliança. Está a dizer que tudo o que Jesus veio cá fazer, afinal foi em vão, porque está tudo na mesma. Temos que continuar a guardar mandamentos da lei. Não, irmãos, quando a Bíblia diz uma nova aliança, quando diz uma nova, a outra é esquecida, senão não é uma nova, senão é uma segunda, é mais uma. Não, é uma nova. Aquilo que é novo, o velho passou. Senão não é novo coisíssima nenhuma. Agora, se eu vou buscar as coisas velhas para juntar às novas, já não é novo. É uma mistura. Isso é como uma casa. Para você fazer uma casa nova sobre outra velha, para ser nova, tem que destruir aquilo tudo. Agora, se você só rebocar e deitar lá a velha, já não é nova. Foi remodelada, foi reconstruída. Não, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura e tudo que é velho passou. E agora é tudo novo. Se é tudo novo, por que é que se vai buscar aquilo que é velho? É porque a pessoa não acredita na obra de Jesus Cristo. Então, irmãos, qual é a obra de Jesus Cristo? Veja o que é que diz. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, o que é que o Filho de Deus se manifestou para quê? Para destruir as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? Olha o que é que diz acima. Quem é do diabo comete pecado. Então, como é que ele destrói as obras do diabo? É que aquele que é nascido de Deus, não existe pecado nele. É uma nova criatura. Então o Evangelho é isto mesmo. É gerar um Filho de Deus. Em que Deus destruiu o pecado de Adão, que havia no nosso espírito. Ele anulou a morte e nos fez, aliás, tirou também a lei, que era aquilo que nos acusava, e nos fez incorruptíveis. Para quê? Para que nem o pecado, nem a morte, nem a lei pudesse nada contra nós. É por isso que nós somos incorruptíveis. Então, ao nascermos de novo, as obras do diabo é o pecado e a morte. Estas são as obras do diabo. Porque ele enganou Adão e por causa dele transgredir, e transgrediu porquê? Porque foi incitado pelo Satanás. O pecado deu origem à morte e diz que o pecado e a morte passaram a quantos homens? A todos os homens. Todos os homens ficaram vítimas das obras do diabo. Que quando Deus deu uma lei, ainda realçou ainda mais. E a lei veio mostrar o quê? Que o pecado e a morte é que reina no ser humano. Repara o que é que aconteceu logo a seguir que Adão e Eva pecaram. O que é que eles fizeram? Diz que Deus lhe apareceu e disse: ó Adão, e nada, ele tinha-se escondido. Ó Adão, e até ele apareceu e o que é que ele fez? Mentiu. Dizem, a culpa é da mulher. O que é que a mulher fez? A culpa é da serpente. Em vez de dizer, é verdade, transgredi porque tu me avisaste. Não, a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é dele. Então, o selo do diabo é a mentira. Quando vocês vão a uma religião, vocês falam a verdade. A prova que aquelas pessoas são ainda vítimas do diabo é a mentira. Eles mentem contra a verdade.
Ainda que vejam o escrito, eles mentem. Ele é o pai da mentira e todos os filhos deles mentem. Fazem aquilo que lhes é próprio. Estão a entender? E porquê? Porque dentro do seu coração reina o pecado e a morte que são realçadas pela lei. Então, as obras que Jesus veio destruir foi o quê? Foi o pecado e foi a morte que o diabo trouxe pela transgressão da lei de Adão. Deus deu um mandamento, ele transgrediu. E como ele foi feito mortal, então a morte e o pecado corromperam completamente e dominaram Adão e toda a natureza humana. Qual é a maneira disto não voltar a acontecer? Além de Deus retirar o pecado, além de Deus abolir a morte, além de Deus retirar a lei, sabe o que é que ele fez? Tornou-nos incorruptíveis. Para quê? Que ainda que a gente peque cá fora, como Adão, ainda que a gente possa praticar mandamentos da lei, isso não possa mais afetar, porque somos filhos de Deus. Somos deuses iguais a Jesus. É por isso que Jesus transgredia a lei sem problema nenhum. Estão a entender, irmãos? Isto é que é o Evangelho. Ele veio nos livrar do pecado, da morte e da lei, nos fazer novas criaturas à imagem, não de Adão, à imagem de Jesus Cristo. Aquele que venceu o pecado e a morte. Estão a entender, irmãos? Isto é que é o Evangelho. É ser uma nova criatura santa, perfeita, incorruptível, igual a Jesus. A Bíblia diz que fomos feitos à imagem de Jesus. E por isso ele é o nosso irmão. E nós somos irmãos de Jesus. Estão a entender, irmãos? Isto é que são as obras de Deus. No entanto, o que é que a gente vê? Que toda a gente prega o Evangelho, mas tem outro Deus. Tem outro Evangelho. São pessoas que têm ídolos dentro do seu coração. São idólatras. Sabe o que é um idólatra? É que colocam alguma coisa no coração no lugar de Deus. E isso pode ser muita coisa. Pode ser, por exemplo, riquezas. O Deus de muita gente é a sua riqueza. Quando chega ali à riqueza, ali é que já não pode ser. Olha o rico. Lembram-se do rico? Jesus disse assim: queres vida eterna? Queres ser perfeito? Vende tudo quanto tens e segue-me e terás um tesouro no céu. O que é que ele disse? Não disse, dê meia volta e foi embora. Porquê? Porque o seu Deus era a sua riqueza. E a gente não pode servir a Deus e às riquezas. Estão a entender? Um Deus pode ser um filho, pode ser um familiar, pode ser a esposa, pode ser o esposo, pode ser tanta coisa. Pode ser o eu, a arrogância do eu. O egoísmo é um Deus, é o eu. A arrogância, o egoísmo, a ganância, todas estas coisas são deuses dentro da pessoa que, quando confrontados com a verdade, eles preferem rejeitar a verdade do que ficar sem o seu Deus. Agora, quem é o seu Deus? Quem é o seu ídolo? Ou é a verdade, ou não é a verdade. E muita gente, irmãos, dentro de igrejas, está cheia de ídolos. Lembram-se da igreja de Coríntios? A igreja de Coríntios, haviam lá ainda muitos crentes que andavam com ídolos do coração, porque diziam assim: eu sou de Paulo. E outro dizia: e eu sou de Pedro. E outro dizia: eu sou de Apolo. E outro dizia: eu sou de Cristo. Até quantos Cristo há? Nós temos um nome que deriva da palavra Cristo, que é cristãos. O que é ser cristão? É ser de Cristo, é falar de Cristo, é viver para Cristo. Em que o eu morre. Está a entender? Então, cuidado com a idolatria. Livre-se dos ídolos. Principalmente a sua própria vida, em que você é o seu próprio ídolo. Se auto-idolatra. Eu, que é o que se anuncia aí em nome de Jesus. Eu decido, eu faço, eu escolho. Quando a gente fala da soberania de Deus, eles não se querem livrar do eu. Eu profetizo, e sei lá o que é que eles dizem. Tanta coisa. Então, irmãos, mas isto desde o princípio. Ainda no domingo, eu estava falando com vocês sobre a Igreja Católica. Vocês já viram que esta Igreja é a única que tem resistido ao longo dos séculos?
e tem crescido e continua a ser maior sobre a face da terra. E um padre veio dizer: eu acredito que a Igreja Católica é a Igreja de Deus porque ela tem 2000 anos. E sabe o que é que ele disse? Não, estás enganado. Ela não tem 2000 anos. Ela tem desde o princípio do mundo que ela existe. Sabiam disso, irmãos? Vocês sabem que, desde o início, o diabo usa uma mulher para fazer os crentes tropeçarem. Logo no Jardim Éden, quem é que o diabo escolheu para fazer tropeçar? A Eva. Porque a Eva representa a Igreja, o homem representa Cristo. E como a Bíblia diz, né? A Eva não é Jesus Cristo. Não, pois não. A Bíblia até diz mais, que a Eva veio do homem e o homem é que veio de Deus. Já representando que a Igreja veio de Cristo e Cristo é que veio de Deus. A mulher não veio diretamente de Deus, assim como nós, a Igreja, não viemos diretamente de Deus. Nós fomos gerados em Cristo Jesus. Então vejam, usou a Eva para fazer o Adão tropeçar. Mais tarde usou outra mulher. Vocês lembram-se de certeza que é o Sansão, né? Para prejudicar o homem de Deus. Já mostrando, né? Por causa da mulher, o homem vai padecer, isto é, por causa da Igreja, Cristo iria padecer. Estão a entender? E foi assim. Em Jeremias vemos novamente, mais uma vez, a mulher que era a rainha dos céus. Em Jeremias, em que até o povo de Israel fazia ofertas e sacrifícios para ser abençoado. E diz que a vida corria muito bem. Quando chegou lá o profeta Jeremias disse: vocês têm que se converter em Deus, que Deus está irritado com vocês. Eles aparentemente se converteram. Mas sabe o que aconteceu? As coisas começaram a correr mal. Deixaram os ídolos, as coisas começaram a correr mal. Então eles voltaram outra vez para a rainha dos céus. E diz que Jeremias foi ter com eles: então Deus avisou-os, vocês se corrigiram e não voltaram para trás? E eles disseram: sim. Porque enquanto a gente sacrificou, fez orações e serviu a Rainha dos Céus, a vida corria-nos bem. Agora, desde que a gente se converteu ao Senhor, tudo corre mal. Há guerra, há fome, há doença, há tudo. Então a gente não quer saber da tua palavra. E Jeremias disse: pois, Deus vos pôs à prova para ver o que é que estava dentro do vosso coração. Se era por interesse ou se era porque amavam Deus. E hoje é a mesma coisa, irmãos. Ser cristão é difícil. Viver a vida cristã é difícil. Ser católico é uma maravilha. Eles até dizem: eu sou crente, mas não pratico. Sou católico. Agora, aqui com as coisas de Deus não pode ser assim. Por causa da fé somos blasfemados, somos envergonhados, somos perseguidos, fazem-nos injustiça até dentro da própria casa. Na verdade, então, esta igreja que tem persistido ao longo dos séculos, continua em forma. Mais tarde a gente vê a mesma outra mulher, também que o mundo adorava, é a Diana dos Efésios. No tempo dos apóstolos, lá está a mulher. A Senhora de Fátima não é chamada a Rainha dos Céus? É ou não é? A Mãe de Deus, a Virgem Perpétua, Imaculada. Para ele já há o Pai, e depois há a Mãe, depois é que é o Filho, e depois é que é o Espírito Santo. Porque eles dizem que é a Mãe de Deus. Oh, irmãos, alguma vez Maria é Mãe de Deus? Nem a Mãe de Jesus, quanto mais a Mãe de Deus. A Maria não gerou Jesus. A Maria gerou um corpo para Jesus. Jesus já existia muito antes de Maria. Jesus é que criou Maria. Percebem? Nunca poderia ser mãe dele. A Maria gerou um corpo, mesmo assim foi obra do Espírito Santo. Um corpo para saber o que é dor, o que é sofrimento, e um corpo para ser destruído. A Igreja forma filhos de Deus para viverem para sempre. O filho que Maria gerou, o corpo e até o espírito, foi para ir para o inferno. Maria era apenas um sinal que os profetas diziam que uma virgem geraria
Apenas um sinal para Israel. Nada mais do que isso, irmãos. Nada mais do que isso. No entanto, o que é que esta igreja faz? Exalta Maria, a Mariologia. Vocês já viram? É a senhora não sei das quantas, é a senhora dos navegantes, é a senhora das dores, é sei lá, uma carrada de nomes. É Marias por todo o lado. É a Mariologia. Né? Foi assim que a gente aprendeu. Né? Agora, quem era Maria? Um padre me veio dizer, nós temos que honrar Maria. Porque Deus honrou muito Maria. E eu disse, o quê? Deus é que honrou? Deus é que honrou? Então, mas ela merecia algum mérito? Ela merecia alguma coisa? Até Deus é que me honrou a mim, dando a vida eterna. Ele não me honrou, Ele teve a pena de mim, teve misericórdia de mim. Eu não merecia coisíssima nenhuma. E Maria é exatamente a mesma coisa. Irmãos, a Maria tinha tanta virtude como a prostituta adulta, é a mesma coisa. Sabem porquê? Porque ela nasceu em pecado. Ela nunca foi nem pode ser imaculada. Ela é fruto de um homem e de uma mulher, do pai e da mãe dela. E todos os homens nascem em pecado. E ela também. O único que foi diferente foi Jesus. Porquê? Porque o homem que dá a vida, não houve homem. Ele veio diretamente de Deus num corpo de pecado. Então, dentro dele, o espírito dele era santo. Era Deus. Ele sim. Agora, Maria não. Maria é resultado de uma relação humana entre um homem e uma mulher. Estão a entender? Então, Deus é que honrou Maria? Não, eu mostro é que Maria é que honrou a Deus. É o contrário. Vejam. Mas para isto, vejam o que é que está escrito em 1 Coríntios 10, verso 9. Mas que digo? O ídolo é alguma coisa? Ou o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demónios e não a Deus. Então, o que é uma doutrina de demónios? Idolatria é uma doutrina de demónios. Isto é aquilo que as pessoas fazem, aqueles sacrifícios que as pessoas fazem sobre os ídolos, é doutrina de demónios. Vocês sabem que havia o Baal, o Deus Baal, no tempo do Velho Testamento, no tempo de Daniel, no tempo de Elias. E sabem o que é que as pessoas faziam? Exatamente o que fazem agora. Eles iam pé de Balaal, das suas imagens de escultura, e se dobravam e se inclinavam e faziam as suas orações, beijavam os pés de Baal e andavam com a procissão, os seus andores com os seus deuses. Até agora, não fazem a mesma coisa? Mas o problema, irmãos, não é o ídolo. O problema não é aquele boneco que diz a Senhora de Fátima. O problema não é esse. O problema nem sequer é o trabalho e o sacrifício que eles fazem. Sabe qual é o problema? O problema é o coração. Sabe qual é o problema? É que eles ouvem, Deus diz, não faças. E eles, além de fazer, sabe o que é que eles fazem? Ainda tentam manipular a Escritura para mostrar que Deus quer que eles façam aquilo. O pecado é esse. O pecado não é o boneco assim é um boneco de madeira. O problema é o entendimento, é o coração da pessoa. Eu ouvi a verdade, além de continuar a andar atrás dos ídolos, ainda quer perverter a Escritura para dizer, não, aquilo não são ídolos. Nós estamos fazendo a vontade de Deus. Oh, meu Deus! É isto que contamina o homem. É isto que mostra que eles são filhos da mentira. É isto que mostra o que é uma doutrina de demónios. A mentira vem do Satanás, irmãos. Uma doutrina mentirosa, depois de ouvir a verdade, é doutrina de demónios. A gente não está contra os católicos. A gente não está contra os padres. A gente está contra a doutrina. Especialmente depois de ouvir falar a verdade, ainda insistem na mentira. Percebem? A gente quer a salvação dos católicos. A gente não quer a desgraça deles. E vejam. Reparem aqui 7 pontos
dos pecados e dos erros de Maria. Eles que acham que ela era imaculada. Eles que acham que ela nunca pecou. Primeiro erro. Vamos ver quem é Maria. Lucas capítulo 1, verso 47 diz: Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então quem é que honrou quem? Foi Deus que honrou a Maria ou Maria que honrou a Deus? Maria agradou. A minha alma, vejam só, a minha alma engrandece ao Senhor. Ela é que honrou a Deus. E outra coisa, o que é que ela diz? Meu espírito se alegra em Deus, quem? Quem? Meu Salvador. Uau! Então, se ela estava salva, se ela não tinha pecado, como é que era Salvador? Irmãos, sabe porquê? Que ela estava condenada ao inferno como qualquer um de nós antes de ter Cristo, era a mesma coisa. Precisava de um Salvador. E quem é o Salvador? Quem é o único Salvador? É Deus, sim, mas por meio de Jesus. Se Jesus não ressuscitasse a Maria lá para as trevas e estava lá perdida para sempre, ela e todos nós. Então, ela precisava de um Salvador. Dizer que Maria era imaculada, que não tinha pecado, é mentira. Dizer que Maria era uma virgem perpétua é mentira. Até fisicamente, isso é mentira. Quanto mais espiritualmente. Estão a entender? A igreja é que é virgem. A igreja de Jesus é que é virgem. Porque dentro dela não existe pecado. Não, Maria. Não, Maria. Se ela não tivesse pecado na carne, ela nunca morria, ainda andava aí. Coisa tremenda. Este é o primeiro erro. Segundo erro. Vejam só. Lucas capítulo 2, verso 49. Está escrito. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreendiam as palavras que lhes dizia. Segundo erro, irmãos. Vejam. Diz que, veja bem o cuidado de Maria e de José. Foram à festa, não é verdade? Acabou-se a festa, vieram-se embora, largaram um filho, não sei onde. Nunca mais viram um filho durante 3 dias. Realmente, uma mãe e um pai bem cuidadosos. Né? E depois, 23 dias, voltaram, encontraram Jesus e disse: oh filha, então, já andava todos ansiosos, preocupados contigo. Onde é que tu andas? E Jesus disse-lhe o quê? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Primeiro ponto, os negócios de Jesus não inclui Maria. A Maria não está incluída nos negócios de Jesus. E diz mais, eles não compreendiam nada. Porquê? Está a mostrar que Maria era igual aos outros humanos, não entendiam as coisas de Deus. É a mesma coisa com uma pessoa normal. Jesus falou, eles não entenderam nada daquilo, mostrando que Maria nasceu em pecado, era cega ainda, não entendia nada. Era uma mulher normal. Não é a mãe soberana. Percebe, irmãos? Então, este é o segundo erro. Mais, terceiro erro. Vejam, Marcos capítulo 6. Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Jesus, quando começou o ministério e foi lá à sua terra, em Nazaré, começou a ler aquele livro de Isaías, diz que o Espírito do Senhor é sobre mim, não sei o quê, e isso se cumpriu hoje, eu sou o Messias. Sabe o que é que fizeram? Diz que o tiraram para casa e queriam empurrá-lo para um precipício para o matar. O quê? Você vê lá alguém a defendê-lo? Vê lá a mãe? Vê lá o pai? Vê lá os irmãos? Não vê ninguém. E agora vejam o que é que Jesus disse. Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, no seu país, entre os seus parentes e na sua casa. Jesus estava dizendo que até os da casa dele, a mãe e os irmãos, ninguém o honrava. Ninguém.
Até Maria honrava Jesus? Os irmãos honravam Jesus? Ninguém o defendeu. Estava sozinho. Já viu? O que é que nós estamos a ver? Que Maria precisou de um Salvador, como a gente vê ali no capítulo 1 de Lucas. Maria estava excluída nos negócios do Pai. Ele veio fazer a obra dele. Não precisou de Maria para coisíssima nenhuma. Nenhuma. Terceiro, não foi honrado nem pelos da nação, os judeus, não foi honrado nem pelos parentes, os tais supostos primos e família, e nem foi honrado nem sequer pela Maria, os da sua própria casa. Grande Maria. Mais, vamos ao quarto. Em João, capítulo 2, verso 3, diz assim: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tinha eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Vocês conhecem esta história? Em Canaã, as bodas de Canaã, um casamento, e diz que se acabou o vinho. Então, a Maria quis ser intermediária. Quis fazer de mediadora, que é o que eles dizem. Maria é de mediadora. A gente fala com a Maria, depois a Maria fala com Jesus, e depois Jesus é que fala com Deus. Ela quis ser mediadora. Sabe o que é que Jesus lhe disse? Oh mulher, o que é que tem a ver contigo? Tu não tens nada a ver comigo. Tu não tens nada a meter na minha vida. Pôs logo a Maria no lugar dela. A Maria não tem nada a ver com a obra de Jesus. Absolutamente nada. Estão a ver? Isto até se vocês a tentarem ver isto com atenção, até vê-se que ele foi um bocado agressivo e disse: mas o que é que tem a ver contigo? Melhor, ainda não tens chegado, não tens nada a ver com isso. Não é? Isso não é responsabilidade tua. O que é que tu queres? Então, a única vez que ela quis ser intermediária foi rejeitada. A única vez. Já viu? Então, este é o quarto erro. Mais. Vejam só. Quinto erro, vemos em Marcos 3, verso 21, que dizia assim: quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está louco. Vocês sabem aqui, podem ver, que eu não pus. Diz que Jesus começou a fazer milagres por todo lado, toda a gente era curada. Diz que a multidões cresciam de uma forma terrível, que eles nem tinham tempo para comer. Né? E diz que quando Maria e os irmãos ouviram isto, saíram da terra delas e vieram ter com eles e disseram isto. Saíram para o prender. Queriam prendê-lo. E qual era a ideia que eles tinham deles? Que ele estava doido. Estava louco. Estava com o Belzebu. O que eles diziam sempre? E se vocês lerem esta passagem, era isto que os fariseus diziam. Ele expulsa demónio pelo príncipe dos demónios. Então, ela, em vez de defender o filho, ainda se pôs do lado dos opositores do filho, que queria prendê-lo. Diziam porque achavam que ele também estava louco. Epá, isto não é pecado? Então já se tinha esquecido do anjo que lhe disse: de ti sairá o Messias, o Salvador. O anjo falou com ela, falou com ele. Ninguém o defendeu. Pelo contrário, ainda tomou a posição dos inimigos. Queriam prendê-lo. Acusavam de louco, como os outros o acusavam que ele tinha demónio. Esta Maria tem cá umas boas ações. Né? Depois chegaram, e este é o sexto erro. Depois, estão a ver que é no mesmo capítulo, diz que a mãe e os irmãos disseram: gente, estamos aqui e queremos falar com Jesus. E diz que um dos discípulos foi ter com Jesus e disse: olha, é o que está aqui escrito. Chegaram então os seus irmãos e sua mãe, estando fora, mandaram-o chamar. E ele respondeu dizendo: quem é a minha mãe e meus irmãos? Ai, isto devia ter sido uma porrada para ela. Ele disse: mas quem é a minha mãe e meus irmãos? Até a tua mãe está lá fora. Não. A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai.
Acha que ela estava fazendo a vontade do pai, chamando louco e querendo prendê-lo? Claro que não. Você já viu? Você já viu bem isto na perspectiva? Viva este momento e veja. A Maria estava a proceder bem, irmãos. Era de uma mulher que tinha entendimento, uma mulher cheia de fé, cheia do Espírito Santo. Era. Claro que não. Eu não sei o que é que vocês acham. Eu acho que não. 7 e último ponto. A gente nunca viu a Maria, nem os irmãos, seguir Jesus. Nunca. Nunca. Ela só viu Jesus quando Jesus foi a Nazaré, e aqui neste caso, e depois só vamos encontrá-lo em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes. Fora disso, Maria nem existe. Nunca o defendeu, nunca foi discípula de Jesus, como muitas mulheres foram. Muitas mulheres andavam com Jesus, de terra em terra. Já viu? Ela não. A Maria nunca é nomeada como discípula de Jesus, nunca, nunca. Então, se a gente é para falar a verdade e mostrar quem é Maria, está aqui a Maria. Afinal, era assim, nem é assim tão imaculada como parecia. Ela também comete erros, e cometeu erros gravíssimos. Jesus a repreendeu mais que uma vez, não é? Oh, irmãos, tomem atenção. Maria era igual a outra mulher qualquer. Deus deu honra, não honrou, deu honra. Honrar é quando alguém merece. Opa, tu foste uma pessoa... Não, Deus deu porque quis, Deus levantou porque quis, Deus chamou porque quis, Deus deu honra a Raabe, a prostituta. Era uma prostituta, e Deus a escolheu, e ela cheia do Espírito Santo. Veja bem, a Raabe, a prostituta cheia do Espírito Santo, profetizou para os espias de Israel aquilo que eles eram, o que é que Deus lhe iria dar. Uau! A Maria nunca foi profetisa. Houve montes de mulheres profetisas, juízas, governadoras. Ela não foi coisíssima nenhuma. Ela só fez uma coisa, deu um corpo a Jesus e zero, mais nada. E deu porquê? Porque Deus quis. Deus a escolheu, não foi obra dela, foi obra do Espírito Santo. Estão a entender, irmãos? Então Maria nem é coisa nenhuma. Maria foi igual a nós. Meu Deus. Jesus honrou uma mulher, uma pecadora, que veio ao pé dele, chorou aos seus pés, diz que as lágrimas lavaram os pés de Jesus, ela com os cabelos limpou os pés, e Jesus disse: muitos são os teus pecados, mas os teus pecados estão perdoados. Porque a quem muito se perdoou, muito se amou. A gente vê o tamanho do amor, é no muito pecado, é na muita ofensa. Outra também diz que chegou ao pé de Jesus, derramou sobre a cabeça de Jesus nardo puro. Era um unguento que se dava para cheirar, diz que aquilo encheu toda a casa de perfume, e diz que o resto guardou para o enterro. Sabe o que é que Jesus disse acerca desta mulher? Jesus disse que toda vez que se pregar o Evangelho, esta mulher vai ficar de memória para sempre. E ficou registado nos Evangelhos. Maria não. Deus não falou nada acerca de Maria. Nada. Jesus nunca deu um mandamento acerca de Maria. Os apóstolos nunca falaram de Maria. Irmãos, não há mandamento. Nenhum. Vocês veem a vida dos apóstolos, nenhum deles fala da Maria. Mas esta doutrina de demónios, que vem desde a Eva, o diabo tem querido blasfemar Deus e pôr uma entidade feminina como se fosse um Deus. Oh, irmãos, o que é um Deus? Eu vou-vos explicar uma coisa. Alguém me dizia assim, um padre: nós não adoramos Maria, que é mentira, que os outros diziam que adoravam. Nós veneramos Maria e os santos. Venerar, diz que é respeitar.
Eu, quando respeito alguém, não pego na fotografia dela e coloco no altar e ajoelho e me inclino e faço orações. Eu faço isso com um Deus. Com um Deus é que a gente faz isso. Quando eu me inclino diante de alguém e oro, peço orações, estou falando para um Deus. Para eles a Maria é uma deusa. Ainda para eles é maior que Jesus. Os santos para eles são deuses. Sabiam disso, irmãos? É isso que eles fazem. É isso que eles estão fazendo. Vejam, o mais interessante disto tudo, sabe qual é? É que muitas vezes as coisas acontecem. Os padres usam cruzes, não sei se vocês já viram, para expulsar demónios. Sabiam disso? Usam as contas do rosário para ir a Deus fazer aquelas orações. Usam a água benta e muitas pessoas chegam a dar testemunho que são curadas. Não é? Em nome da Senhora, eles expulsam demónios e têm visões e dão profecias. Olha, Fátima, não foi montes de visões? As pessoas não haviam visões? Fátima, as profecias, que é tudo profecias da treta, mas diz que deram profecias. Porquê é que isso acontece? Olha o que está escrito em Osías, o que é que Osías falou. Vejam só. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito luxúrio os engana e prostituem-se apartando-se da sujeição do seu Deus. Porquê é que acontecem sinais? Vocês nunca ouviram falar que a estátua de Maria vertia lágrimas, sangue? Nunca ouviram falar? A Senhora a chorar pelos pecadores? Nunca ouviram falar disso? Pessoas são curadas. Houve uma pessoa aí há anos que levantou-se numa cadeira de rodas em Fátima. Deus está a dizer que isto acontece para os enganar. Eles próprios são enganados e enganam os outros. Há um espírito de luxúria, de imitação, como os magos fizeram com Moisés. Já viram? Também diz lá em Deuteronômio 13 que se algum profeta ou vidente vos anunciar um sinal e as coisas acontecerem, mas que se afaste da verdade, diz que tal profeta deve ser morto. E depois diz, sou eu que faço estas coisas para vos pôr à prova se vocês guardam a minha palavra ou não. Estão a entender? Os milagres são um engano. Aquilo que nos garante a vitória, aquilo que nos garante a vida é a palavra de Deus, irmãos. É o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. A idolatria é condenada desde o princípio do mundo até ao fim. E ninguém dá ouvidos. Ainda tentam mostrar com malabarismo que a idolatria não é idolatria. Que a imagem de escultura não é pecado. É pecado. Mas o maior pecado é aquele que ainda tenta tornar a mentira em verdade e a verdade em mentira. Esse é que é o verdadeiro pecador. Estão a entender, irmãos? E é isso que eles andam fazendo. Veja, meu povo consulta a madeira e a vara responde. As coisas acontecem. Muitas vezes as coisas acontecem. Já viu? E são enganados. Estamos a falar de milhões de pessoas, há séculos, desde o princípio do mundo, que esta entidade feminina anda perseguindo. Está em todas as nações. A Diana dos Efésios, como diz lá em Atos dos Apóstolos, diz que era venerada pela toda a Ásia e por todo o mundo. Naquele tempo. Hoje é igual. Qual é a nação que não venera a Fátima? Todo mundo. Até na China, em todo lugar. Já viu? São milhões e milhões e milhões de pessoas. Então, irmãos, eu mostrei-vos aqui 7 erros, 7 pecados de Maria. O maior deles todos é logo o primeiro, é dizer que ela é imaculada. Se é imaculada, não precisava que Jesus cá viesse. Se ela não tem pecado, para que é que Jesus veio morrer por nós, irmãos? Bastava ela morrer por nós. Não era? Se não tinha pecado, ela sempre tem que morrer. Bastava ela morrer por nós, a gente era salvos.
Ora, o que é que a Bíblia diz? Não houve um justo. Todos foram pecadores. Todos, a toda a humanidade. E eles querem abrir uma exceção para a Maria, quando ela só fez uma carrada das neiras. E é assim. Olha, vocês sabem, vamos falar aqui de um verso que não tem nada a ver com o assunto, mas que eles usam como se tivesse. Vocês sabem, eles cultuam os mortos. Sabe o que é cultuar os mortos? Quando eles dizem que nós temos que fazer a missa do sétimo dia, é cultuar os mortos. Quando eles ensinam sobre o purgatório, é cultuar os mortos. Né? Eles estão no purgatório, o purgatório é entre o inferno e o céu. Mas com as nossas missas, com as nossas ofertas, vai chegar o ponto que a pessoa fica perfeita e vai para o céu. Né? O que é que eles estão fazendo? Eles estão dizendo que a obra de Jesus, afinal, não está consumada. Afinal, não foi eficaz a salvação, então ainda precisa deles. Mais umas missas, né? Umas ofertas e tal. Então, o que é que a Bíblia diz? Que aquele que crê em Jesus tem vida eterna, não existe condenação para ele, passou da morte para a vida. Ponto, acabou-se tudo. Mas não. Estes vão buscar o purgatório, eles põem velas para os mortos, para São Pedro, para ser quem, cultuam os mortos, é a doutrina de mortos. A Bíblia nos ensina desde o princípio, em Deuteronômio, em Isaías, dizendo, vocês não consultem os mortos. E o que é que a pessoa faz? Continua a evocar o nome de São Pedro. O São Pedro não morreu já? Morreu ou não morreu? Anda por aí. Irmãos, os mortos não podem sair do lugar onde estão. Os mortos estão inativos no paraíso. Eles não podem interferir neste mundo. Eles estão à espera e o seu trabalho aqui já acabou. Diz que as suas obras os acompanham o que eles fizeram. Ponto. Eles não vão fazer obras. Eles não vão interceder por ninguém. E nem sequer estão em Deus. Eles estão no paraíso. O único que está em Deus é Jesus, porque já tem um corpo novo. Ele sim é que está exercendo o seu ministério. E ele não está exercendo o ministério por aqueles que já morreram. Ele está intercedendo por aqueles que estão cá, que estão em carne e estão em fraqueza. Aqueles que estão no paraíso estão seguros, irmãos. Acabou. Não há necessidades lá. Não há nada lá. Só estão à espera da vinda de Jesus. Lá estão seguros. Não são tentados. Não há perigo. Jesus está intercedendo por nós aqui. Porque Ele sabe o que é que a gente está passando. Sabe o que é que viver na carne. É por nós que Ele intercede. Estão a entender? Então, eu não posso invocar o nome dos mortos. Para Ele, eles estão mortos para aqui. Para nós estão mortos. Eles estão vivos em Cristo. Mas estão mortos para o mundo. Acabou o trabalho deles. Acabou. Agora é a nossa vez. Vocês estão a entender? Agora é a nossa vez. Então, o único mediador, o único intermediário que há entre nós e Deus é Jesus. Não é Maria, não é o Pedro, não é o Paulo, não é o Tiago, não é o António. É Jesus. Ele é que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E eles fazem o quê? Eles fazem ali uma fila indiana. É o Pedro, o Paulo, não sei quem, o santo não sei das quantas, e depois vai a Maria vai a Jesus. Isso não existe. A Maria é tão virtuosa como você. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Estão a entender, irmãos? É exatamente a mesma coisa. Vejam o que é que diz aqui. Eles dizem, um padre me disse, é isto que mostra que a gente tem que cultuar os mortos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 14 diz assim. É claro que ele só me apresentou esta parte aqui. Esta parte aqui. De outra maneira, os que se batizam pelos mortos
estão perdidos. Não. Da maneira que farão o que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam. Porque se batizam eles então pelos mortos. Está a ver? Está a ver? A gente tem que cultuar os mortos. Quando não é nada disso que está ali falando. Eu vou explicar. Temos que ler mais acima e diz o quê? Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Ele está a falar da ressurreição, porque em Coríntios estavam dizendo que não havia ressurreição. E Paulo disse, então se não há ressurreição, então a nossa pregação a gente não pregando para quê? Se Cristo não ressuscitou, o que é que a gente está aqui pregando para quê? E logo a minha fé é vã. Para que é que crê em Cristo se Cristo não ressuscitou? É isto que ele está a falar. E diz assim, e assim também somos considerados falsas testemunhas, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam. Ele está a dizer, bom, se Cristo na ressurreição, Cristo não ressuscitou, a gente somos falsas testemunhas, a fé é em vão, está tudo perdido. Se realmente não existe ressurreição. E ele continua. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então os mortos também estão perdidos. Aqueles que já morreram também estão. Não só eles, mas também nós. Então o que é que Paulo está a dizer? Ele está a falar da ressurreição. Se não há ressurreição, então Cristo está morto. O nosso Cristo morreu, não ressuscitou. E se Cristo morreu, os ministros também estão mortos. Então, o que farão que se batizam pelos mortos? Ele está dizendo, até para que é certo batizar em nome de Cristo se ele está morto? Para que é que serve eu batizar em nome de Jesus se eu estou morto? É isso que ele está a dizer. Ele está a falar da ressurreição. Se não há ressurreição, Cristo está morto, a igreja está morta, os ministros estão mortos. Então vamos batizar nós em nome de Jesus a alguém se a gente está morto e Cristo está morto? Serve de alguma coisa? Serve, irmãos? Como é que a gente vai dar a vida se está morto? Se eles se batizam é através dos mortos? Se a gente está a batizar pelos mortos? Cristo, Abraão, os profetas, está tudo morto. Se não há ressurreição, as promessas de Deus caem por terra. Se não há ressurreição, a fé é uma mentira, é uma fantasia. Se não há ressurreição, Jesus Cristo está morto, ainda está no inferno. Há ressurreição ou não há ressurreição? Claro! Ele foi as primícias da ressurreição. Não é? Então, o batismo que salva, agora realmente salva. Porquê? Porque são batizados pelos vivos, não é pelos mortos. Então, isto não está falando de purgatório. Isto está falando da ressurreição. Porque eles diziam que não existe ressurreição. Estão a entender, irmãos? Mas se eles nem entendem aquilo que está diante dos olhos, que é um ídolo daquele tamanho, como é que vão entender estas coisas? Que só discernidas pelo Espírito é que se pode entender. Se eu batizo, quando eu prego o Evangelho, a pessoa nasce de novo, é batizada pelo Espírito. Se Cristo está morto, eu vou batizar pelos mortos. E eles acham que deve-se cultuar os mortos. Os mortos estão mortos, irmãos. Estão lá no paraíso, não podem fazer nada, nem sair dali, nem fazer coisíssima nenhuma, nem obra nenhuma. Porque as obras que eles fizeram os acompanham para aquele dia. Eles estão consumados. Eles nem interferem no mundo dos vivos. Nem interferem com o ministério de Jesus.
Eles estão à espera, encerrados no paraíso. Quem precisa de ajuda somos nós. Eles lá não têm perigo, Jesus não precisa interceder por eles, nem por nada. Eles já estão livres. Agora, nós sim precisamos. E Ele é que é o nosso intercessor. Ele é que é o nosso mediador. É o nome dele que a gente usa aqui. Está a entender? Não é o nome de Maria, não é o nome de Pedro. Nada disso. Amém? Para terminar, veja o que o nosso amigo apóstolo Paulo diz. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Vamos lá. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demónios. O que é que o Espírito diz expressamente? Que vão apostatar da fé, vão se desviar da fé para dar ouvidos aqui. Olha só, a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Mas o que é que ele está a referir? O que é que será que ele está a referir? Veja o que é que ele está a referir. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis. Eles dizem que vão mentir, sabe porquê? Porque a sua própria consciência está cauterizada, está viciada, está contaminada. Eles já não têm condições para dizer isto é certo, isto é errado. Estão completamente dominados pela mentira, pelo engano. E qual é o selo do diabo? É a mentira. É por isso que diz que é espíritos enganadores e doutrina de demónios. E o apóstolo Paulo está dizendo que uma das características é, sabe o quê? Olha, proibindo o casamento. Conhecem alguma religião que proíbe o casamento? Irmãos, escutem uma coisa, escutem com atenção. A Igreja Católica tem por base a Mariologia, agora e sempre. É uma mulher, certo? Certo? Que é a noiva de Jesus. Então, e depois eles não casam. Dão tanto valor à condição da mulher, e depois eles próprios, para não se contaminarem, não casam com a mulher. Quando Deus ordenou o quê? O homem deixa a casa de seu pai e de sua mãe e se junta à sua esposa e os dois serão uma só carne. Há isto para os padres na vale? Temos aqui um problema porque o Pedro era casado. Ele tinha uma sogra. Então, e agora? Irmãos, quem é que ordenou o casamento? Foi Deus. E Paulo vem dizer que quando o homem se abstém de uma mulher, sabe o que é que vai acontecer? Vai recorrer à imoralidade. Agora veja lá os testemunhos que você ouve na Igreja Católica. Padres, gays, fazem filhos em remessa de lados, pedófilos, padres. Porquê? Porque estão resistindo ao mandamento de Deus. Deus é que disse, ajuntai-vos e multiplicai-vos. Foi Deus que disse. Não foi? Então o que é uma doutrina de demónios? É tudo aquilo que se levanta com o que é natural. Isso é doutrina de demónios. Estão a entender, irmãos? Agora, uma pessoa, uma religião que exalta Maria acima do próprio Cristo e depois não se quer contaminar, por isso não quer saber da mulher, e não deixa que ela tenha ministério, não deixa que haja padres femininos, né? Maria foi tão grande, mas as outras mulheres não podem ser, que ela foi especial. É uma contradição um bocado esquisita, né? Mas mais, ele dá outro sinal. O que é que ele diz também? É ordenando, primeiro proíbe, depois ordena o quê? A abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis. Vocês sabem
Antigamente, na Igreja Católica, havia uma série de alimentos que não se podia comer. Não sei se vocês ainda se lembram disso. Pelo menos em certas datas, em certos lugares. Né? Na Quaresma e sei lá. Mas se pagasse assim uma quantia de dinheiro, as coisas até corriam bem. Hoje, nem é só a Igreja Católica. A gente vê isso, por exemplo, nos Adventistas é a mesma coisa. Que proíbem as pessoas de comerem certos alimentos. Não pode comer coelho, não pode comer camarão, não pode comer lula, não pode comer porco, não pode comer, sei lá, uma série de coisas. Né? Então, isso é a doutrina de Deus ou a doutrina de demónios? De demónios. Não é? E vejam, ele continua. Porque toda a criatura de Deus é quê? É boa. E não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Oh, irmãos, realmente na lei era proibido esses alimentos, porque eram figuras de Jesus. Mas agora são doutrina de demónios. Aquilo que na lei era doutrina de Deus, agora são doutrina de demónios. Porquê? Eu já no outro dia vos disse que o diabo evoluiu. Não disse? O diabo, no Velho Testamento, fazia tudo para as pessoas para dizer não precisas guardar a lei, para que elas fossem apanhadas e fossem mortas. Mas na graça, sabe o que é que ele faz? Empurra toda a gente para a lei, porque Deus disse que somos salvos sem a lei. Estão a ver a astúcia? No Velho Testamento ele queria que todos largassem a lei. No Novo Testamento eles querem que todos guardem a lei. Porque ele agora aprendeu, primeiramente, que o homem não consegue guardar a lei, e porque Deus disse, é pela graça e não pela lei. E todos caem na armadilha. Então, aquilo que antigamente era doutrina, lei de Deus, agora é doutrina de demónios. E é claro que foi isto que escandalizou os fariseus, e hoje é isto que escandaliza muitos religiosos que querem misturar a lei com a graça. Estão a entender, irmãos? Então, doutrina de demónios é isto, é a idolatria, é tudo aquilo que se levanta contra a verdade de Deus. Aquilo que eu fiz hoje com vocês é mostrar o que é a obra de Deus. O que é que Jesus veio fazer? Destruir as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? Em nós, o que é que foi que ele destruiu? O pecado e a morte, libertou-nos da lei e nos fez incorruptíveis e com capacidade de fazer as obras de Deus. Amém? E mostramos que o grande pecado, que é logo o primeiro dos mandamentos, é ter outros deuses. Vocês sabem que o primeiro mandamento era este: não terás outros deuses diante de mim, nem farás imagens de escultura. É exatamente isto que eles fazem. Mas, na graça, o ídolo em si não tem problema nenhum. O que tem problema é que, além da pessoa de ouvir a verdade, além de ouvir a verdade, ainda vai praticar, fazer ídolos, se dobrar diante dos ídolos e ainda, sabe o que é que ele faz? Quer fazer que aquilo de adorar os ídolos é da vontade de Deus. Ainda quer manipular a verdade e torná-la em mentira. Além de praticar idolatria, ainda quer ensinar, quer dar a entender que Deus aprova que a gente se dobra diante dos ídolos. Isso é que é doutrina de Satanás. A Mariologia é doutrina de Satanás, irmãos. Eu vos mostrei os pecados e os erros de Maria. São imensos. Certo, irmãos? E por fim, estou-vos mostrando aqui que isto foi profetizado, isto tem que se cumprir e cada vez há mais. E é isto que a gente vê diante dos nossos olhos. Doutrinas de demónios baseadas no comes, no bebes, né? Baseada, vejam, proibindo o casamento. É outro evangelho, é outro espírito. São espíritos enganadores. São doutrinas de demónios que se levantam contra a graça de Deus. Então, irmãos, vejam bem, ainda que a gente veja a Maria de Fátima descer sobre uma oliveira, ainda que a gente veja um anjinho e os santos todos à nossa volta, tudo que vai contra o evangelho da graça de Deus é maldição, é mentira e é engano.
Tenha cuidado com a doutrina dos demónios e com os espíritos enganadores que o querem fazer desviar é da graça de Deus. Quanto mais blasfemar Deus, querendo fazer uma entidade feminina um Deus. Isso vem do inferno. Maria não é coisíssima nenhuma. Os apóstolos não são coisíssima nenhuma. Os apóstolos diziam: quem é Pedro, quem é Paulo, senão apenas ministros de Deus? E depois ele dizia: nem aquele que semeia nada é, nem aquele que rega, mas é Deus é que dá o crescimento. Ele é que é tudo. Os homens não são coisíssima nenhuma. Nem Cristo teve a ousadia de se mostrar superior aos homens, mas diz que se fez homem, humilhou-se até à morte. E Deus é que o exaltou. Assim somos nós. Então, quando alguém exalta a Maria, o Pedro, isso são doutrinas de demónios. Amém? Os irmãos entenderam? Então, já na semana passada falámos sobre a doutrina católica, não é? E hoje mais um pouco. Acho que isto é interessante. Vocês já sabiam disto? Já sabiam destes erros da Maria que nós falámos ali? Já sabiam, pois não? Estes erros aqui. Então, fiquem cientes disto. Quando alguém vos disser a Maria é imaculada, a Maria nunca fez asneiras, é a mãe soberana, é a Virgem Perpétua, tem estes exemplos. Olha o que ela fez com Jesus, considerar o filho um louco, para não dizer pior. Que eles diziam que ele tinha demónio, louco, olha. Queriam prendê-lo, queriam evitar que ele continuasse a pregar, né? Queriam atrapalhar o ministério de Jesus. Mas Jesus disse, quando falou, Jesus nunca a tratou por mãe, porque ela não era mãe. Ele dizia assim, mulher. Né? Dizia, mulher, o que é que eu tenho a ver contigo? Mulher, olha, está aí o teu filho. Tu apenas foste um instrumento nas mãos de Deus para eu vir ao mundo. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. E aquilo que ela deu a Jesus foi só dores de cabeça, tentações, sofrimentos. É isso que eles fizeram. Amém, irmãos? Entenderam? Graças a Deus. Então, cuidado com os espíritos enganadores e as doutrinas de demónios.